Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, AM 740 aqui em São Paulo e na região metropolitana, e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram e também no Facebook. Te convido para curtir as nossas páginas na internet, acessar os nossos podcasts na sua plataforma preferida e também o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelo WhatsApp. O número à disposição é o 973350038. 973350038. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde aqui no Gente que Fala, e eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Dr. Felipe Teles, médico radio-oncologista. Dr. Felipe é titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia, também responsável pelo projeto Oncotur. Prevenir o câncer é melhor que remediar. Dr. Felipe Teles, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Uma boa tarde, Mauro. É sempre uma grande satisfação informar a população com informação de qualidade e de maneira segura. Muito obrigado pelo convite e pelo debate dessa tarde. Muito obrigado pela gentileza de atender ao Gente que Fala. Antes de eu dar sequência aqui na apresentação dos demais participantes, você está em Minas Gerais, não é isso? Qual que é a situação aí na sua cidade? Exatamente aonde? Eu estou numa cidade chamada Curvelo, região central de Minas Gerais. Hoje temos aproximadamente 250 casos de Covid em investigação, tá? Porém, 50 deles já foram descartados e nenhum caso confirmado. Então, ainda é uma situação confortável, diferente de outros estados, outros municípios do Brasil. Nós estamos realizando uma triagem muito efetiva de todos os pacientes e tentando reduzir a exposição de pessoas com comorbidades a pacientes sintomáticos. Sim, agora a sequência aqui da nossa apresentação, com a gente também no Gente que Fala de hoje, Alessandra Miyazaki, administradora de empresas. Ela é professora de pós-graduação e MBA em Administração, Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústrias da Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Alessandra, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, Mauro, especialmente nesse momento que nós estamos com essa epidemia de Covid, onde tanta coisa está acontecendo de novo para entregar melhor saúde para a nossa população. Acho que é um debate super bacana. Por exemplo, como que a gente pode trabalhar com novas tecnologias para a gente vencer essa epidemia e melhorar a sobrecarga do setor de saúde, inclusive na questão de remuneração. Muito bem, seja bem-vinda. E você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, Mauro. Tá. Agora, a sequência da apresentação com a Adriana Ronchetti, psicóloga clínica pela USP, pós-graduada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista no trabalho psicológico com crianças, adolescentes e famílias. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada a toda a equipe envolvida para conseguirmos fazer esse momento de bate-papo com muita informação técnica, de qualidade, mas com o grande objetivo que a Alessandra colocou, que é unirmos o conhecimento e ajudarmos a todos juntos vencermos essa pandemia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a gentileza, Adriana. Em São Paulo também? Em São Paulo. Sim. Bom, vamos ao nosso primeiro tema, minha gente. Segundo o Ministério da Saúde, subiu para 1.557 o número de mortes pelo coronavírus no Brasil. Dos 25.758 casos confirmados de Covid-19 no país, 14.026, ou seja, 55% no total, são considerados recuperados da doença. Mas há ainda entre os recuperados, internados e mortos, pelo menos 40 mil pessoas que aguardam os resultados dos exames. Doutor Felipe, nessa luta contra um inimigo que a gente não conhece exatamente, o coronavírus é antigo, mas este é o novo coronavírus, quando nós também desconhecemos as estatísticas, por exemplo, esse número, pelo menos 40 mil pessoas aguardam os resultados dos exames, entre recuperados, internados, pessoas que já morreram, quando a gente também desconhece esse resultado, fica mais difícil a luta contra a doença? Com certeza, Mauro. Quando nós temos a estatística ao nosso favor, nós podemos, de forma assertiva, tentar
intervir para que diminua o impacto na nossa população. Quando nós comparamos esses números com populações como Estados Unidos, Espanha ou Itália, e equiparamos o número de mortes, nós vemos que o Brasil tem sim uma progressão reduzida frente a esses outros países. Porém, essa subnotificação e subdiagnóstico que nós estamos realizando pode... Tivemos um problema com a conexão do Felipe. Deixa eu passar aqui para a Alessandra, enquanto a gente restabelece o sinal com ele. O mesmo questionamento em relação a essa luta, Alessandra, quando a gente também desconhece alguns números relativos à doença, fica mais difícil trabalhar? Fica muito mais difícil, e o que eu acho que é mais complicado, Mauro, é que hoje em dia, quando a gente pensa em tecnologia, ela está disponível para a gente realmente ter um tratamento de dados diferentes. Eu gosto muito de uma frase do MIT, que eles dizem o seguinte: o futuro já existe, ele só está mal distribuído. Então, acho que o grande ponto do debate aqui neste programa é como é que a gente consegue democratizar e universalizar saúde de qualidade. Adriana, o mesmo questionamento, por favor. Mauro, o que aconteceu agora com o Dr. Felipe, acho que tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Tem o risco inerente, o medo inerente a uma questão de saúde, que estava sendo muito colocada por ele. Tem a nossa sensação de termos mudado a vida de uma hora para outra sem tempo para nos prepararmos, né? Se o Dr. Felipe já tivesse feito outros programas conosco dessa forma, não teria caído, porque nós tínhamos nos preparado. Então, agora se vira nos 30 e mantenha saúde física, saúde emocional e cuidar do possível de um risco econômico o menor possível. Então, emocionalmente, sim, eu acho que temos que pensar muito também em toda essa questão de saúde. Doutor Felipe, para o seu complemento, quando caiu aí a sua conexão, por favor. Pois não. O que acontece é que a subdiagnóstico do paciente pode sim estar dificultando o nosso entendimento frente à doença. O que nós temos que ir daqui para frente é tentar alinhar as políticas de afastamento social e também econômica para que nós possamos lidar de uma maneira menor frente a essa crise gerada pela pandemia do coronavírus. Doutor Felipe, alguns especialistas já estão dizendo sobre o futuro, no sentido de que nos próximos anos, vários isolamentos sociais devem acontecer conforme a situação de momento. O coronavírus pode estar mais presente ou não. Você concorda com essa colocação de alguns especialistas? Eu vejo isso como uma realidade. O coronavírus está cada vez mais presente, sim. Nós temos até um dado atual que após o número de casos na China ter zerado, voltou a ter uma progressão do número desses casos. Então nós temos que ficar atentos, pois essa progressão ela é constante e nós temos que avaliar, na verdade, de uma maneira individual de cada país, pois a expressão da infectibilidade de cada país é diferente. Então isso é o que nós temos que fazer daqui para frente. Alessandra, o mesmo questionamento. Esse isolamento social deve, de fato, acontecer vez ou outra ao longo dos próximos anos? As curvas que a gente tem visto aqui realmente, inclusive já tem notícias que talvez a gente já tenha daqui a alguns meses um retorno do isolamento, a gente vai ter isolamentos periódicos. Por um lado, isso é bastante complicado, e aí eu concordo muito com o que a Adriana está falando sobre o peso psicológico que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que nós estamos nessa situação de medo e tensão, nós estamos sendo obrigados a se reinventar. Por um lado, eu vejo que isso tem uma carga social muito grande, por outro lado, em algumas áreas, eu também vejo que a gente vai ter, e aqui eu não estou querendo ser extremamente otimista, é simplesmente a realidade, a gente vai se reinventar em várias áreas. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tive que em 15 dias, como falou a Adriana, aprender a dar aula online. E a gente está dando aula online, e as pessoas estão gostando. Então, assim... sim, nós devemos ter outros períodos de isolamento, mas pelo menos para os próximos nós vamos estar um pouquinho mais bem preparados. Sim. Mauro, Adriana, me permite? Sim. Eu gostaria de comentar isso que a Alessandra falou, que o Dr. Felipe falou, pelo seguinte: a questão agora é não pensarmos aquilo que não temos ou a nossa privação. A privação, essa notícia, fiquem em casa.
casa, em prol da sua saúde e de todos, e faça tudo dentro de casa, nos traz a possibilidade de enxergarmos aquilo que temos. É claro que somos privilegiados e é claro que tem situações de risco econômico maior, de morte, de questão de saúde, né, de necessidades básicas que estão em falta. Mas o que eu tenho tentado levar para as pessoas é o seguinte: se você conseguir enxergar nesse momento, independente da sua situação específica, o que você tem, faça um bom uso disso. Quando a Alessandra fala que a gente pode aprender com isso, vamos criar algo novo para viver a pandemia, para sobreviver à pandemia e para emocionalmente aprendermos com isso e sairmos disso com ganhos, além das perdas. Por incrível que pareça, Adriana, nós estamos aprendendo a lavar as mãos agora. Acredito que eu não precisei mais brigar aqui em casa com os meus filhos. Acho que eles aprenderam, ficaram com medo, real. Vamos lá, seguindo com o próximo tema do programa Gente que Fala. Enquanto a pandemia não regride, todos devemos seguir o distanciamento social e adotar medidas de prevenção. Porém, para quem já está com a imunidade baixa e o psicológico afetado, como os pacientes com câncer, a pandemia pode ser ainda mais terrível. No entanto, segundo o médico o Dr. Felipe Teres, que está com a gente, responsável pelo projeto Oncotour, não precisa ser assim, pois os pacientes devem mudar a forma como lidam com essa nova doença, mantendo o bem-estar e a continuidade do tratamento oncológico. Antes, doutor Felipe, de entrar no mérito do tema aqui, o que é o Oncotour, o projeto Oncotour? O projeto Oncotour é um ciclo de palestras realizados em escolas e na comunidade que visa informar as pessoas acerca dos métodos de prevenção do câncer. Então, assim nós conseguimos, de maneira precoce, fazer com que as pessoas tenham hábitos de vida melhores, como não fumar, não beber, ter uma alimentação saudável, o uso do protetor solar, que são medidas que podem reduzir o impacto de um paciente vir a ter um câncer. Então, nós temos políticas de saúde que incentivam isso, como a vacinação contra o HPV, temos também o rastreamento com o Papa Nicolau, o próprio exame das mamas, o exame do toque de próstata e o PSA. Então, nós temos políticas públicas para reduzir o impacto. Então, esse é o objetivo do Oncotour, tentar, pela raiz, através de crianças, incentivar com que eles tenham métodos de saúde mais saudáveis, reduzindo o impacto de mortalidade no futuro e também de incidência de câncer dessas populações. Eu disse aqui que os pacientes devem mudar a forma como lidam com essa nova doença, mantendo o bem-estar e a continuidade do tratamento oncológico. Ou seja, não bastasse a dificuldade de lidar com o câncer, este novo momento traz o que para esses pacientes? Como mudar essa forma de lidar com a nova doença? Perfeito. A Adriana disse muito bem, tem sim uma alteração da emoção desses pacientes, uma alteração da forma de lidar com o afastamento social. Nós, no nosso dia a dia, incentivamos esses pacientes a ter e manter o seu hábito social, ter as suas atividades normais, que muitas vezes isso leva o paciente a ter uma depressão ou mesmo sintomas depressivos. Então, com o afastamento social, nós temos uma hiperexpressão desse tipo de sintoma. O que nós temos que incentivar nesse momento? Alterar a forma que o paciente lida com a doença. Então, o paciente com câncer, ele deve manter o seu tratamento, deve ir aos centros oncológicos e realizar a sua quimioterapia e a sua radioterapia, pois o câncer é uma doença tempo-sensível. O que eu tenho sempre dito é que a população, de maneira geral, que não tem fatores de riscos, deve ter a consciência, e é uma consciência social, para não expor esse paciente à possibilidade de ter o vírus e ter uma doença com maior gravidade e maior mortalidade, como já mostrados em vários estudos. Inclusive, quando foi analisada a população chinesa, os pacientes com câncer, eles tinham maiores gravidades da doença. Cerca de 50% dos pacientes tiveram quadros graves e maior mortalidade. Então, nós temos que proteger esses pacientes. E é por isso que nós temos incentivado que a população permaneça em casa, para proteger os pacientes que são mais vulneráveis, aqueles mais idosos e com comorbidades como o câncer. Mas é de grande importância
a gente ter a noção nesse momento que esses pacientes devem manter o seu tratamento oncológico. Hoje saiu uma reportagem sobre a redução do tratamento de paciente com câncer no nosso país. Então, os centros oncológicos têm visto que o número de pacientes entrar está reduzindo. E por quê? Pelo medo desses pacientes se contaminar do coronavírus. Então, nós temos que incentivar agora que esses pacientes têm que ir tratar e, de maneira geral, nós temos que ter essa consciência social para protegê-los de maneira geral do risco da infecção do coronavírus. Adriana, nesse sentido, no raciocínio do Dr. Felipe, um dos casos notórios de paciente com câncer é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E o que a gente tem mais percebido é o trabalho dele em campo. Ele tem ido às ruas, ele tem ido aos encontros, enfim, claro, se protegendo, como deve se proteger. É justamente isso, ir para cima, fazer o seu trabalho, não deixar a peteca cair, como se diz. Mauro, o segredo agora, e tem algo aí da gente olhar o que eu falei do meio copo cheio, que é uma vantagem, entre aspas, claro, desse vírus e essa pandemia, não ter diferenciado classe social, país desenvolvido, menos desenvolvido. Como esse vírus atingiu a todos nós, ele está nos obrigando a pensar em si, uma introspecção e no outro. Com relação à sua pergunta, e o que o Dr. Felipe bem falou, a emoção envolvida não é difícil de entender, porque você, Mauro, está sentindo, a Adriana está sentindo, a Alessandra, Felipe, que é o susto, as incertezas, as dúvidas. Então, os médicos estão dizendo, os países estão dizendo, fiquem em casa, é a única forma de solucionar. Devo sair? Vamos olhar caso a caso, mas o lavar as mãos, Mauro, que você falou, eu pensei nas crianças, depois eu pensei, vamos dormir todos, independente da condição específica de cada um, com a cabeça no travesseiro tranquila, de que fizemos a nossa parte. Então, o paciente que o Dr. Felipe coloca, sim, ele precisa continuar o tratamento, ele precisa fazer a parte dele por ele, para sobreviver. Mas quem não precisa nesse momento sair, fique em casa, cuide de si, porque cuidando de si, você está cuidando dos outros. Eu acho que não é difícil de entender o que temos que fazer, sendo que todos estamos diante do mesmo cenário e no mesmo barco. E eu queria aproveitar, inclusive, e complementar aqui o que a Adriana está comentando, que este momento a gente tem uma oportunidade também de fazer as coisas de uma forma diferente, usar criatividade e flexibilidade. A gente tem agora regulamentada a questão da telemedicina, que dependendo, não é uma panaceia, não serve para tudo, temos que usar com bom senso, mas a gente pode hoje aproveitar essa mediação da tecnologia para continuar se cuidando, cuidar do bem-estar, da saúde, cuidar da família. Eu acho que com este momento nós vamos aprender a usar estes novos métodos para, inclusive, tornar o custo dos cuidados de saúde também um pouco mais efetivos, porque hoje a saúde é muito cara. Adriana, a gente tinha falado sobre se aprendemos a lavar as mãos, você deu o exemplo das crianças. É claro que com as crianças a gente precisa ficar de olho, pegar no pé, chamar atenção disso ou daquilo, porque elas estão aprendendo, estão sendo ensinadas, estão sendo educadas. Mas em relação aos adultos, né, aqueles que passaram a ter, poxa, agora vou ter que lavar as mãos, mas caramba, não. Então é nesse sentido também, né, de gente resistente e que passa a ter que lidar com uma situação que é absolutamente básica, ou seja, lavar as mãos corretamente. Sim, sim. Tem um ganho aí, né, Mauro? Eu tenho a felicidade de ser psicóloga de família, porque eu tenho acesso à questão emocional envolvida nas crianças pequenas, nas crianças um pouquinho maiores, nos adolescentes, nos adultos e na terceira idade. E a questão é, estamos todos olhando para si, inclusive para os hábitos. Nesse olhar para si, eu tenho visto, Mauro, o quanto as crianças, o Dr. Felipe falou, na raiz, na prevenção, né? As crianças são também uma saída dentro dessa, que a Alessandra falou, de criarmos algo novo. Vamos usar a tecnologia a favor da saúde, a favor das relações, a favor do emocional. É uma oportunidade que se abre, né? E, Mauro, inclusive, eu acho bacana quem está nos ouvindo, o programa tem muito conhecimento técnico, mas os telespectadores também mandarem as dúvidas deles, porque as dúvidas deles são as nossas dúvidas, né? Então, eu acho bacana quem está ouvindo dizer, emocional
nossos especialistas responderem cada uma. Antes da sequência aqui do nosso assunto, eu vou ler aqui uma mensagem do governo do estado de São Paulo. Pessoal, fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia a gente trabalha e recupera, mas a vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Fique em casa. Saiba mais em sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Agora sim, o tema seguinte do Gente que Fala. Olha, pessoal, os dias estão difíceis nesse 2020, está pesado para todo mundo. Todos já estão cansados do isolamento, preocupados com as finanças, com medo da doença e tendo que aprender às pressas a lidar com uma nova rotina imposta pela pandemia. Nesse quadro, as crianças formam um grupo que não vem recebendo muita atenção, mas tem sido muito atingido. Elas estão afastadas de suas atividades e dos amigos, acompanhando a atenção das notícias, preocupadas com tudo e cheias de incertezas sobre os dias seguintes. É verdade, Adriana, as crianças estão dentro de casa, vivendo a rotina dos adultos. Por mais que tenham atividades por conta de aulas do ensino à distância, elas estão envolvidas permanentemente com tudo isso que a gente, enquanto gente grande, elas não deveriam estar vivendo, na verdade. Verdade. Ao mesmo tempo, Mauro, acho que tem saídas práticas para que as crianças fiquem bem nesse isolamento, que eu vou trazer para vocês agora. Mas eu queria voltar na prevenção do Felipe. Eu acredito muito no trabalho preventivo. E unindo a Alessandra, que fala da telemedicina, de uma medicina acessível para todos, nós podemos, com isso, com a pandemia e com o que estamos sendo obrigados a fazer, ficando em casa, desenvolvermos nas crianças, Mauro, que é minha esperança, os verdadeiros valores. Eu acredito mesmo que as crianças que estão vivendo na raiz, o doutor Felipe usou a palavra raiz, né? Gostei muito, doutor Felipe. As crianças que estão vivendo na raiz do emocional, as crianças estão formando, gente, personalidade emocional, eles estão começando a vida, que nós já estamos, na metade. Essas crianças podem criar algo novo, mas para isso elas precisam entender o que está acontecendo. O que salva uma criança do ponto de vista emocional num trauma, numa morte, em algo repentino, né? O que salva é o seguinte, Mauro, a rotina, a adaptação da rotina, não negar os sentimentos. Então conversem com os filhos de vocês. Filho, percebi que você anda muito irritado, percebi que você está jogando bola para todo lado. Sabe que ideia que eu tive? Filho, eu vou afastar os móveis, vou guardar os objetos de decoração, ninguém vai visitar a gente mesmo, porque não pode. E a partir desse momento, me fala o que você está sentindo, porque daí podemos pensar juntos como conviver aqui em casa de uma forma que o trabalho da mamãe continue, do papai, o seu estudo, o seu esporte, a sua brincadeira. Acontece, Mauro, que os nossos filhos, em geral, não são autogestores, eles não têm idade ainda para darem conta de tudo sozinhos. E nós temos que trabalhar, ou temos que cuidar de alguém que está doente, ou temos que sair para o tratamento oncológico. Então, neste momento, inclua a criança na questão que a família está vivendo. Eu tenho me surpreendido com famílias que eu acompanho, tenho me surpreendido aqui em casa também, que eles têm dito assim, até que não está tão ruim, até que eu estou conseguindo estudar, eu estou tão feliz que eu estou conhecendo o trabalho do papai, esse é o meio copo cheio. Apesar da simplicidade do que você deu de dica, ou seja, afastar os móveis, guardar os objetos de decoração, e vamos pensar que ninguém vai visitar a gente, as famílias conseguem fazer isso ou estão precisando de ajuda profissional? Você tem notado uma procura maior pelo seu tipo de trabalho para ajudar essas famílias que estão nessa dificuldade? Mauro, isso que me preocupa. Como a Alessandra falou, nem todos têm acesso a uma saúde de qualidade. E o índice de depressão, ansiedade, uma palavrinha difícil, mas suicídio, né? Adolescentes que não estão bem nos próprios quartos, independente da questão econômica. É claro que uma crise econômica na família piora tudo, eu não tenho dúvidas disso. E o meu desafio é falar com o público geral, porque é difícil olhar cada caso, mas sim, está aumentando muito a procura pela saúde emocional, por como que eu vou fazer para não surtar, para não enlouquecer. Então a saúde física está mantida com o isolamento. A saúde econômica, estamos correndo atrás, quem consegue continuar trabalhando para manter o trabalho, manter o emprego do outro, inclusive. Mas e a emocional?
como que cuidamos disso para quem não tem acesso a um atendimento? Eu posso dar algumas dicas básicas depois, Mauro. Tá. Deixa eu ouvir a Alessandra primeiramente aqui. Alessandra, esses temas estão entrando na sua sala de aula, na pós-graduação? Demais, porque, pensa, o que a gente está discutindo aqui é como que nós vamos pagar por tudo isso, por saúde de qualidade. E o que preocupa muito a gente, Mauro, é que se você for pensar, o sistema de saúde em nenhum lugar do mundo está fácil, né? O sistema de saúde não se paga pela forma como ele é modelado, não só aqui no Brasil, como mesmo nos países onde já estamos há mais tempo trabalhando com outras possibilidades, como os países nórdicos ou a Holanda, mesmo o Reino Unido. São bons modelos que a gente está olhando com mais carinho, porque podem diminuir o custo da saúde, mas hoje, particularmente aqui no Brasil, a saúde já está em quase 10% do PIB. Nós gastamos o mesmo que a Suécia, não preciso nem dizer que o sistema aqui é muito mais ineficiente. Por outro lado, eu fico impressionada quando eu vejo o Dr. Felipe falando em prevenção, e fico muito feliz, realmente os médicos fizeram o juramento de Hipócrates, porque se você for ver a forma como o profissional de saúde é remunerado, e aqui o profissional de saúde de uma forma bem geral, né, também a Adriana, ele é remunerado pela doença, ele não é remunerado pela saúde. Nós não temos incentivos financeiros no sistema como ele é remunerado hoje, que em inglês se chama fee for service, ou seja, você é pago pela consulta, pelo procedimento, você paga pela doença. Então, tudo que diz respeito à prevenção não é adequadamente remunerado, e é por isso que hoje na GV, nas escolas de administração e economia, nós temos estudado novas formas de remuneração que privilegiem, em primeiro lugar, as melhores performances e o que a gente chama os melhores desfechos, ou seja, os profissionais de saúde que entregam melhores resultados a longo prazo para a população. E como é que a gente consegue isso? Com dados. Então, hoje a gente tem aí realmente uma grande possibilidade, com o avanço digital, de começar a ter estatísticas, mensurações, algoritmos para reconhecer os melhores profissionais de saúde. Felipe, como é que você está Felipe, como é que você está cuidando da sua saúde mental? Você é um profissional da saúde, você está passando mal e guardando os objetos de decoração? Qual é o seu caminho? Então eu moro sozinho, né? Então aqui na minha casa é um pouco mais simples do ponto de vista de contaminação de outros indivíduos, tá? Mas sempre tomo a precaução, e é importante a gente orientar isso a todos os ouvintes, que ao chegar em casa nós temos que pelo menos trocar todas as nossas roupas, que eu estou exposto em um ambiente hospitalar, o sapato fica para fora de casa. Então, isso são medidas simples, mas que podem reduzir a contaminação do ambiente domiciliar. Todo mundo tem os seus hábitos de vida normais, como ir ao mercado, pagar uma conta na lotérica. Isso não mudou, né? E nós temos que tomar as precauções adequadas. Essas pessoas, quando forem fazer uma compra ou enfrentar uma fila, tem que tomar um distanciamento mínimo de cerca de 2 metros e, ao fazer o pagamento dessas contas, utilizar o cartão, evitar utilizar moedas ou papéis, pois as cédulas, né? Pois essas cédulas podem carregar as gotículas e facilitar a infecção. Lembrar que chegar em casa tem que ser desinfectado todas as embalagens, aquela sacolinha do mercado deve ser descartada, tá? E os legumes e verduras devem ser higienizados de maneira adequada. Não esquecer que isso são métodos simples de prevenção e que podem mudar, sim, essa curva do impacto da disseminação do coronavírus no Brasil. Adriana, eu queria voltar com você, para você destacar aquelas dicas. Vamos considerar o seguinte, temos as famílias melhores financeiramente, a classe média, e temos aquelas que moram em cômodos, com várias crianças, todos no mesmo ambiente. As dicas são diferentes para cada uma das situações. Vamos lá. Qual é o segredo agora para manter a saúde emocional? Saúde emocional não é perfeição. Inclusive na saúde física, eu gostei do que a Alessandra colocou,
uma forma que ela não te atrapalhe para continuar o que você precisa continuar. Número 1, independente da condição social, do tamanho da casa. Número 1, aceite a situação. Não lute contra ela. É isso. Precisamos ficar em casa dentro do possível. 2, não vamos ficar nos lamentando. Vamos gastar agora energia para o que podemos fazer. Não podemos sair, alguns não podem trabalhar, outros não podem um monte de coisa. Mas o que você pode? Foca naquilo que você pode. Dentro da sua realidade, pense, dentro do que você pode, o que você pode ajudar nesse momento. Fazer algo pelo outro agora, inclusive ficar em casa pelo outro, te dá força para continuar, né? Mantenha o pensamento positivo. Adapte a sua rotina, como o Dr. Felipe falou, para continuar as suas metas 2020. Cada um tinha uma meta para esse ano. Algumas coisas precisaram ser interrompidas, mas adapte sua rotina para que essa meta continue do jeito que dá para continuar, né? Eu estou querendo dizer o quê, gente? Vamos abaixar as expectativas e focar no que podemos fazer. Eu tenho visto que quem consegue, independente de ter acesso ou não a uma consulta psicológica, psiquiátrica, quem consegue focar no que tem, mesmo que o que tem seja algo muito simples e muito pequeno, está conseguindo não deixar o emocional ir para cima de tudo e desestruturar totalmente. Então, o que é o equilíbrio? Um pouquinho de cada, com intervalos, dentro do que é possível, e fale dos sentimentos. Dizer que está nervoso, que está preocupado, que está com medo, ajuda também. Troque. Percebeu que não está dando conta? Pede ajuda. Agenda uma consulta. Eu tenho visto muitos programas sociais, isso é lindo de ver, de atendimento gratuito em psicologia, de voluntariados. Tem muita coisa boa sendo criada pela telemedicina, telepsicologia inclusive. E eu queria aproveitar, Mauri, justamente complementar isso que a Adriana está falando, porque hoje a gente tem um costume, quando a gente, e aí o doutor Felipe pode me falar melhor, mas quando a gente sente o primeiro sintoma de qualquer coisa, sei lá, eu tô com uma dor de garganta, você corre no pronto-socorro. O sistema de saúde é muito caro, o nosso sistema de saúde, a gente fala que ele é hospitalocêntrico, ou seja, ele é focado no centro no hospital. Gente, estrutura de hospital é muito cara, é muito complicado. Então, se você tem uma dorzinha de garganta, não corre lá no hospital, vai usar uma telemedicina, escolhe um médico de família, para a sua família toda, e nele, como a Adriana falou, quando você trata todo mundo numa família, você dá uma atenção melhor. Do ponto de vista genético, você não precisa mais ficar perguntando, seu pai teve diabetes? Não, o médico já conhece todo mundo, ele pode dar uma atenção melhor. Então é isso, a medicina hoje em dia está cada vez mais focando no bom médico de família, que trata todo mundo. A gente agora está fazendo essas experiências com telemedicina, então vamos mudar a nossa forma de raciocinar. Não corra por qualquer motivo no pronto-socorro, no hospital. Pronto-socorro é para caso grave. Por outro lado, não deixe de se tratar. E aproveite esse tempo que você está em casa para estudar novas possibilidades, porque tem muita coisa boa surgindo. A gente tem que parar de pensar na medicina como a gente fazia hoje, a gente tem que pensar em novas possibilidades. Alessandra, a crise atual evidenciou nossa dificuldade histórica em prover cuidados de saúde de qualidade e a custos razoáveis. E sabemos que ela trará o aumento do desemprego e, consequentemente, menos usuários para os planos de saúde, que terão seus custos aumentados e por aí vai. Por outro lado, o medo da contaminação fez com que muitos médicos experimentassem uma alternativa que há mais de uma década já vinham pensando em como implementar, remunerar e assegurar a qualidade do atendimento. É a telemedicina. A telemedicina é a volta do bom e velho médico de família que você acabou de citar? A telemedicina é um dos pontos que a gente está vendo acontecendo com uma rapidez enorme, porque, como eu comentei, a telemedicina já existe há mais de 10 anos, mas a gente teve que, em 15 dias, regulamentar e começar a trabalhar com isso. Mas, na verdade, a gente está vendo um composto muito grande, por isso que a gente fala de uma remodelagem do setor de saúde, que diz respeito não só a novas tecnologias, mas também a uma mudança de cultura, como eu comentei também, novas formas de remunerar. O que acontece hoje no setor de saúde, por que é que ele não se paga? Ele tem uma questão muito complicada, que você tem um conflito muito grande entre os provedores,
ou seja, os médicos, os profissionais de saúde, as fontes pagadoras, o governo, os planos de saúde e o próprio paciente. Então, pensa, por exemplo, quando você tem um plano de saúde e você vai fazer uma consulta, você quer ser super bem tratado, o plano é caro, etc, etc. O que o médico vai fazer por você? Vai te dar o melhor tratamento possível, pedir uma série de exames. O que acontece é que isso tudo é muito ineficiente, porque eu vou no médico, depois vou no outro, eu faço exame num lugar, depois faço em outro. Você não tem uma centralização de dados, você não tem uma centralização de atendimento. E aquilo que eu comentei, o médico ele é remunerado pela doença e não pela saúde. Então, todo esse conflito entre os agentes, essa falta de coordenação, esse modelo focado no hospital, encarece demais. Então, não é só a questão do médico de saúde e a telemedicina, é um composto enorme de novas medidas para tornar a saúde mais eficiente e mais democrática. Você destacou há pouco, não procurar um pronto-socorro, por exemplo, por causa de uma dor de garganta. Mas e quando a dor de garganta pode ser sintoma de coronavírus? Ah, não. Eu peguei o sintoma, a dor de garganta, assim, né? Estou imaginando numa situação fora de uma epidemia, como a gente está falando hoje. Mas tudo bem, Mauro, vamos pegar uma outra questão, uma dor nas costas, você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Algo que não precise de um atendimento mais sofisticado. O que eu quero dizer é, mesmo quando a gente está falando aqui de pronto-socorro, é realmente a gente buscar quando a gente está precisando e evitar, de novo, ineficiências no sistema. É a gente pensar, ter bom senso de não fazer do jeito que eu vinha fazendo. Usar novas tecnologias, novas possibilidades. E aí o doutor Felipe pode contar um pouquinho mais sobre essas situações. Mas eu estava querendo pegar um exemplo de uma coisa boba, né? Sim. Mauro, quando você comentou a dor de garganta, eu acho que tem tudo a ver com o emocional. Porque esse vírus e a pandemia está nos fazendo sempre pensar no geral. E isso é muito bom. Porque o que a Alessandra traz, e o doutor Felipe vai nos ajudar, é assim, se conseguirmos levar para todos, independente da condição econômica, um raciocínio sobre a doença com relação à saúde e à prevenção, pode ser que a gente já faça algo dentro das próprias casas antes de sobrecarregar o sistema, mesmo após o corona. Mas emocionalmente a gente fica preocupado. Porque assim, mas e se for alguma coisa? Mas é muito bom unir o físico, o emocional, o econômico e além de pensar em mim, pensar no todo. Eu confio nesse efeito dessa pandemia. Doutor Felipe, desculpa, peguei a palavra. Tranquilo. Doutor Felipe, e aquela relação... Sim, aquela relação, doutor Felipe, médico-paciente, em que o paciente entra no consultório, diz o que tem, o que sente, né? Diz o que sente e traça o seu histórico, e o médico vai lá e põe a mão no paciente para começar a fazer uma análise clínica. Isso na telemedicina não existe. Qual é o recurso para você substituir esse toque, digamos assim? Perfeito, Mauro. Então, vou citar 3 aspectos do debate atual. O primeiro seria a questão do pronto atendimento, Mauro, que é de grande importância a gente ter o entendimento que nesses locais existem pacientes com infartos, AVCs, pacientes idosos e que têm sim o maior risco de ter a infecção pelo coronavírus devido à sua gravidade. Então, uma orientação interessante seria que aqueles pacientes com sintomas leves, e é isso que está sendo orientado em todo o nosso país, então, eu estou com uma tosse leve, estou com uma coriza, então meu nariz está escorrendo, esses pacientes devem sim aguardar em seus ambientes domiciliares por até 14 dias, tá? Evitar sair, ter um convívio social. Isso faz com que, se for o coronavírus, esse paciente está afastado da sociedade. Sintomas graves, como uma insuficiência respiratória, esse deve sim procurar uma unidade de pronto atendimento. Mas as cidades deveriam se organizar para tirar o atendimento do paciente com sintoma gripal de uma unidade de pronto atendimento, no qual existem pacientes vulneráveis que não estão relacionados ao coronavírus. Então, esse aspecto é muito importante, acho que foi isso que a Alessandra tentou colocar, e eu acho que é importante a gente ter esse entendimento, uma vez que nesses ambientes existem pacientes vulneráveis. O segundo aspecto que eu quero abordar é com relação à telemedicina. Nós estamos utilizando esse meio, inclusive na parte da oncologia. Então, pacientes que já foram curados do câncer,
ou estão em segmentos devido a alguma outra alteração. Esses pacientes podem ser atendidos via telemedicina, reduzindo a exposição deles em um ambiente hospitalar, e esse pode ser amplamente atendido em seu domicílio através de uma chamada, ou mesmo de vídeo, ou mesmo de telefone. Então, hoje está sendo utilizado, pois é efetivo, a gente sabe que tem resultado, e diante de uma crise como essa, de uma pandemia do coronavírus, nós podemos sim reduzir a exposição desses pacientes ao ambiente hospitalar. E o terceiro aspecto, que é justamente a abordagem humana. Então, nós não temos e não podemos esquecer que a gente está lidando com um ser humano, e um ser humano deve ser atendido na sua integralidade, seja aspectos sociais, emocionais, físicos, religiosos, e até os biológicos. Então, quando a gente tem um atendimento pela telemedicina, a gente pode sim ser resolutivo no ponto de vista físico, porém, existem arestas que o contato pessoal, o exame físico e a avaliação clínica é insubstituível. Tá? Então, nós temos sim que utilizar essa ferramenta o máximo possível, porém, as relações humanas, elas devem ser feitas de maneira direta, né? Pois nada substitui um olhar, um carinho e um cuidado. Então, isso é o que eu quero deixar de mensagem. Nós, não sei se todos aqui estão sentindo a necessidade e a saudade de abraçar uns aos outros. Você imagina um paciente que não está sendo tocado. Então, isso deve ser de grande impacto e deve ser analisado, sim, mas com muita atenção, pois o ser humano, ele é insubstituível o contato de um ao outro. E eu queria, inclusive, complementar essa questão, Mauro, desculpa, porque é exatamente isso. Obrigada, doutor Felipe, que traduziu muito bem o que eu tinha comentado, mas a gente está muito acostumado a ligar tecnologia com uma coisa meio fria, com uma coisa meio robótica, e na verdade, ou então de pensar em tecnologia com uma coisa substituindo outra, e não é isso, é um uso híbrido, é um uso com bom senso, eliminar ineficiências do sistema, usar o tempo da consulta médica para abraçar o paciente, no sentido amplo da palavra, e não só para ficar fazendo pergunta, que já pode estar num prontuário eletrônico, né, doutor Felipe? Eu acho que esse que é o ponto. Perfeito. Eu posso trazer um exemplo, gente, tocante? Fala, Fernando. Mauro, eu acompanhei essa semana, não acompanhei fisicamente, mas acompanhei como psicólogo uma família em sofrimento diante de um velório de um familiar com coronavírus, né, que faleceu do que aconteceu com a doença. Essa família não pôde fazer velório, né? Então o abraço, o que eu tenho percebido agora, gente? É difícil, faz muita falta, doutor Felipe, você tem toda razão, mas estamos aprendendo de que forma o afeto não morre no isolamento. E eu acredito muito que o afeto, muitas vezes, é a ferramenta mais forte para lidar com a crise, com a guerra, com as disputas políticas. E o afeto é a saúde emocional. Se você conseguir manter sua saúde emocional equilibrada, não perfeita, você consegue ser um bom gestor, um bom político, um bom médico e, inclusive, se despedir de alguém que você ama muito, sem velório e sem abraço. É claro que é muito difícil, mas mantendo dentro aquilo que nunca morre, que é o afeto, né? Pela telemedicina, isso é possível de acontecer com muita seriedade. Alessandra, o que a gente está vivendo em todas as áreas, na verdade, é uma reinvenção. A telemedicina é uma reinvenção. É uma forma de você desenvolver a atividade de uma outra maneira para superar as adversidades. O que a gente está fazendo aqui? Eu acho que eu posso até chamar de telerádio. A gente está numa sala de videoconferência para colocar um programa de rádio no ar. Só que para isso você tem que ser flexível, você tem que perder as resistências, senão você não se reinventa, você não se vira nos 30. Né? Para que essa mensagem é levada na sua sala de aula, para a sua sala de aula, para o seu... Olha, Mauro, tá me ouvindo? Boa. Você sabe que esta é uma questão muito interessante. Na verdade, essa é a parte mais bacana das discussões que a gente tem. Porque, na verdade,
verdade, a minha especialização, que eu estudo, é muito como é que a gente transforma estratégia em uma coisa prática, né? A minha dissertação, o que eu publico, é muito essa questão que a gente chama de cultura organizacional. E a gente vê o seguinte, as possibilidades estão aí, o que impede as organizações, e aqui no sentido bem amplo, as instituições de seguirem para coisas novas, é o nosso mapa mental, é a forma como a gente pensa. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente começa a discutir, por exemplo, em sala de aula eu tenho médicos, administradores hospitalares, profissionais de saúde, né, dos mais diversos, o pessoal das fontes pagadoras. Quando a gente começa a discutir, o primeiro impacto que tem é um susto. Né? As pessoas estão dentro do sistema, mas a gente está tão focado no operacional que a gente tem dificuldade de ter a visão de fora, sistêmica, para perceber como aquilo tudo está funcionando. O segundo ponto que acontece, normalmente, são grandes debates e até, às vezes, umas brigas mesmo entre quem é, por exemplo, de um plano de saúde, de uma cooperativa, com os outros provedores de saúde. Dá briga. Eu tive recentemente isso numa última live que eu fiz também, aconteceu. Mas aí o que acontece é que desta discussão, do debate, do conflito, é que a gente sai com novas possibilidades. Então, eu só vejo a gente transformar o sistema de saúde desta forma, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, discutindo e acertando os limites. Tá ótimo. Achei que você não tivesse pescado a pergunta, que houve um travamento no meu áudio aqui em algum momento, achei que você não tivesse conseguido captar, mas tudo bem, a resposta é isso aí. Bacana, gente. Olha, tem perguntas aqui do público, de gente que fala, pelo 973350038, também pelo Instagram e pelo Facebook. A Beatriz, do Morumbi, te pergunta, Adriana, você já falou agora, mas o que dá para acrescentar? Como as pessoas podem lidar com o que os italianos estão chamando de morte dupla, que é o enterro sem direito à despedida ao velório? Você acabou de falar a respeito, então o que dá para acrescentar? É a Beatriz do Morumbi que pergunta. Mantenham o afeto e tudo aquilo que você gostaria de fazer naquele momento do velório, da cerimônia, mantenha de forma possível através da tecnologia, da conversa, do sentir. E o principal, calma, isso vai passar e teremos tempo para vivermos tudo aquilo que não pôde ser vivido. Ah, Adriana, mas não dá para voltar atrás no velório. Mas sim, dá para fazer uma nova cerimônia, uma oração dentro da fé de cada um, e você terá tempo para viver tudo aquilo que não teve tempo agora, mas mantenha o afeto dentro. A Vera isso de não Santos morre, te Mauro, pergunta... é isso que eu quero dizer. Não entendi. O que eu quis dizer é que a questão emocional, afetiva, não morre. Entendi. Vera de Santos pergunta para o Dr. Felipe quais os cuidados que os familiares ou cuidadores de pacientes com câncer devem adotar durante a pandemia. Vera de Santos, Dr. Felipe. Vera, excelente pergunta. Primeiramente, os cuidadores, eles são os vetores que possivelmente podem contaminar esses pacientes. O primeiro cuidado é não ser uma pessoa de risco. Então, tem que ser um cuidador com uma idade menor que 60 anos, tá? Então, que compartilhe o mesmo ambiente do paciente. Então, essa é a recomendação ideal. Então, tem que também salientar a importância da higiene. Então, os cuidadores têm que manter uma boa higiene das mãos, não colocar as mãos nos olhos da paciente, muitas vezes ao limpar, da boca, porque pode estar contaminado. Utilizar luvas, máscaras ao trocar ou ao movimentar esses pacientes. E o cuidador, de maneira geral, ele é, sim, de grande importância e deve ter um foco especial quando a gente fala de paciente com câncer, pois ele pode ser o resultado de a gente poder conter uma infecção, possivelmente será transmitida da rua para esse paciente. Alessandra, pelo Instagram, o Mauro Santos pergunta: a telemedicina não pode excluir ainda mais os pobres e os idosos, que exigem equipamentos que todos possuem ou não sabem usar corretamente? Eu acho que aqui a gente tem uma questão bem interessante, Mauro. O grande ponto que a gente tem, sim, é uma questão com as pessoas mais velhas, é uma imagem de que elas têm dificuldade de usar toda essa parte de tecnologia.
O que a gente tem estudado é que isso não é verdade. É que, na verdade, muitas coisas de tecnologia não são feitas para pessoas mais velhas. Então, esse celular que tem tecla pequenininha, todos esses programas de ensino de tecnologia que não são adequados para pessoas mais velhas, e os estudos acadêmicos mostram que nós temos que mudar a forma como a gente ensina tecnologia para os mais velhos abraçarem essas questões. Com relação às pessoas que são menos favorecidas, a gente tem sim uma questão do pessoal da classe C muito envolvido com tecnologia. A gente tem uma imagem de que eles não têm acesso, muito pelo contrário. A gente vê, por exemplo, o pessoal que não tem acesso a um banco, já indo direto, quando entra no banco digital, ele não passa pela agência. Então, a classe C, sim, tem muito interesse e vontade de abraçar a tecnologia. O que a gente tem, sim, aí é uma questão para a gente discutir como estratégia de nação, como é que nós vamos investir em infraestrutura para garantir o 5G para toda a população brasileira, mas isso vai ser papo para um outro programa, Mauro. Mas o resumo a gente, o problema talvez seja menor do que a gente imagina. A gente tem que analisar um pouco mais profundamente essas questões e, o mais importante, tomar muito cuidado, particularmente com as pessoas mais velhas, com os estereótipos etários. Alessandra, os novos velhos, ou seja, estranho, né, dizer os novos velhos, os próximos velhos serão diferentes dos velhos atuais, porque nós estamos envolvidos com tecnologia e vamos chegar lá com uma situação diferente, mas quando chegarmos lá, a tecnologia também será outra, porque os velhos atuais, eles sabem lidar com a tecnologia do tempo deles. Olha, essa é uma discussão ótima, porque na verdade, assim, a gente tem 2 pontos aqui. A primeira é a reinvenção da velhice, né? A velhice foi postergada lá para frente. Uma pessoa de 60 anos hoje, ela não é uma pessoa velha. Eu lembro da minha avó com 60 anos, ela era muito velhinha. Então a gente tem essa questão realmente da velhice sendo postergada, da nova idoso muito ligado em tecnologia. A segunda questão é que, gente, vamos definir o que é tecnologia. Ninguém aqui, nessa discussão, acordou de manhã, acendeu a luz e falou: que coisa incrível! Mas lá no começo do século XX, quando a gente apertava o botão, as pessoas ficavam maravilhadas. Então, a gente tem uma definição de tecnologia que eu adoro, que diz o seguinte: tecnologia é tudo aquilo que aconteceu depois que você nasceu. O que tinha lá antes, você já nasceu acostumado com aquilo, então incorpora na sua vida e está tudo certo. Então, assim, essa é uma provocação importante para a gente pensar que a gente está a vida toda aprendendo, né? E aí a Adriana, que trabalha aí com essa questão de psicologia, pode me dizer muito melhor que isso, mas a gente tem capacidade de aprendizado a vida toda. É só a gente olhar para a tecnologia com a mesma carinha que a gente olhava quando a gente nasceu, como se fosse super normal. Adriana, tenso psicologicamente falando para os velhos, né? Porque eles se sentem impressionados pelos mais novos. Como é que você não entende, como é que você não compreende como lidar com essa situação, tanto os idosos quanto aqueles que estão ensinando? Eu acho que é quebrar paradigmas, né? Porque eu também tenho me surpreendido com isso. Pessoas que eram muito resistentes por conta de não ter familiaridade com a tecnologia, vendo que não é tão difícil. É usar a favor, né? Eu gosto de uma palavrinha que o ser humano ele é biopsicossocial espiritual para quem tem fé e religião. Se a gente juntar tudo, a gente vai ver que o ser humano tem muito mais possibilidade do que a gente pensava. E aí o Dr. Felipe vai falar do cérebro pra gente. O cérebro, ele está sempre disposto a aprender. Basta a gente conseguir olhar aquilo que temos a favor da gente. Eu tenho visto, sim, a terceira idade adorando a tecnologia. Eles têm sentido muita falta das visitas. Outro dia um senhor falou assim pra mim: Adriana, cá entre nós, eu não tenho medo de pegar coronavírus. Porque o que eu tenho medo é de ficar aqui sozinho e sem visitas. É o que eu mais sinto falta. Vamos unir tudo isso, gente. Não é para sair visitando todo mundo. Não pode. É a consciência de cada um agora, dentro do que é possível, faça o seu melhor. Gente, antes do nosso encerramento, mais uma mensagem aqui do governo do estado de São Paulo em relação ao problema do coronavírus. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família, amor aos seus amigos, amor a quem você nem conhece, amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa.
assim a gente assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Mensagem do governo do estado de São Paulo, estado de respeito. Doutor Felipe, sua mensagem final, o que é que fica de toda a nossa conversa, sua despedida. Mauro, Adriana, Alessandra, foi um prazer estar aqui essa tarde debatendo com vocês um assunto tão grande de importância, que vem sim impactando toda a nossa população. Nós temos que ter uma abordagem multidisciplinar e um entendimento de todos os aspectos que estão acontecendo com a nossa população. Eu deixo sempre a mensagem final que a prevenção é o melhor caminho de todas as ações que nós possamos tomar nas nossas atividades, seja ela trabalho, saúde, educação. Então nós temos que prevenir todos os aspectos que podem vir a agravar diante de alguma situação. Então, atualmente eu quero deixar para a população as medidas de prevenção: protejam-se contra o coronavírus, tenham uma boa higiene das mãos, ao tossir, protejam a região de boca e nariz, não manipulem objetos sem fazer previamente a limpeza e tomem cuidado, fiquem em casa. Esses são os aspectos importantes hoje que a gente pode mudar assim a quantidade de pessoas que vão padecer dessa doença por simples medidas. Então, esse é um momento de transformação, seja social, emocional ou biológica. Nós temos que ter esse entendimento. A união é muito forte nesse momento. Então, nós vemos muitas pessoas interagindo de maneira virtual, fazendo ações sociais, transformando alguns aspectos da sociedade para melhor. Então, isso é o que a gente tem aprendido, é o que a Adriana comentou. Nosso cérebro tem sim uma neuroplasticidade, nós podemos remodelar, nós podemos aprender novas habilidades, isso nós estamos aprendendo diante dessa pandemia. Ficar em casa é aprender, é uma oportunidade de transformar, e é isso que a gente tem que fazer diariamente. Alessandra, a mensagem final, objetivamente. Eu acho que a gente não está no período de isolamento, a gente está no período de retiro. É uma hora de olhar para dentro e a gente aprender coisas novas. E eu queria deixar só um dado. Agora na China o pessoal está voltando, saindo do isolamento. O que está acontecendo é que as pessoas abriram mão do luxo, abriram mão de roupas sofisticadas. Esse tipo de comércio está caindo, mas em compensação, o que realmente importa foi muito mais valorizado, e isso é pesquisa, gente. Nós vamos sair deste período dando muito mais importância para o que realmente importa: os afetos, a educação e a saúde. Adriana, afasta os móveis, tira os objetos de decoração e diga a sua mensagem final. Pessoal, muito obrigada pela troca. Eu me senti de uma forma diferente, abraçada, de verdade. Isso é novo para mim também, a tecnologia como ciência, como atendimento, como levar a mensagem emocional. Mas o foco agora, para mim, tem sido o mesmo que eu quero contar para vocês. Foquem naquilo que vocês podem fazer e vamos somar. Vamos unir e ter a consciência de que estamos fazendo o nosso melhor dentro da realidade de cada um. Obrigada, Mauro. Obrigada, equipe. Pessoal, muito obrigado pela gentileza de todos com o nosso programa, em nome de toda a nossa equipe, do Gente que Fala, o médico radio-oncologista Dr. Felipe Teles, a administradora de empresas Alessandra Miyazaki e a psicóloga clínica Adriana Ronchetti. Até uma próxima oportunidade. Foi excelente o nosso bate-papo, uma excelente prestação de serviços para o nosso público e também espectador. Na mesa de som, o Sérgio Souza. Na gerência técnica da Rádio Trianon, também o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação Pedro Esquiavon. No nosso backup, no nosso apoio operacional na sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. Diretora de produção, Zelinda Salvato. Direção-geral do jornalista Paulo